Mais uma vez eu cumprimento a todos vocês aqui presentes e também nós vamos saudando todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Que possamos todos nós juntos, estarmos assim unidos em pensamento e coração para esse momento. E na noite de hoje nós temos a alegria de receber em nossa casa como palestrante a Carol Riso, filha do Marcos Riso, nosso companheiro de trabalho. Carol é nova, trabalhadora da doutrina e já é mestra, já é professora aqui do curso básico da casa. Então, Edna, Carol, hoje é uma alegria que ela vem nos trazer um pouco dos seus conhecimentos. E o tema da palestra de hoje, mediunidade com Jesus. Então, que esse mestre amado nos abençoe a todos e a ela também com a sua reflexão. Seja bem-vinda, Carol. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Não me acho tão mestre assim ainda. Eu acho que a gente está aqui realmente mais para trocar conhecimento, Cada vez que a gente estuda para apresentar, seja a aula do curso básico, seja a aula do COEM, seja a palestra, a gente tem que estudar um determinado assunto para poder passar para as pessoas que vêm buscar, E a gente também aprende cada vez mais com isso. Então, eu acho que é essa a ideia, Compartilhar conhecimento e aprender junto. Bom, eu preparei hoje para a gente falar um pouquinho sobre a mediunidade. É um tema que chama muito atenção, principalmente para as pessoas quando iniciam na doutrina espírita. A primeira vez que vem conhecer a casa e tudo mais, acabam surgindo inúmeras dúvidas do que é a mediunidade. Será que se eu começar a frequentar o centro espírita, eu vou me tornar um médium? E como é que funciona esse conceito? O que é tudo isso, Lá no livro dos médiuns, no capítulo 16, ele fala assim que toda pessoa que sente em algum grau, em qualquer grau, a influência dos espíritos é por esse fato um médium. Então o que significa isso? Todos nós somos médiums, todos, sem exceção. Isso acho que é o primeiro conceito que a gente tem que deixar claro. A questão é que muitas pessoas desenvolvem essa ferramenta, outras não desenvolvem, algumas já nascem com isso extremamente aguçado, já nascem médiums, vamos dizer assim, de uma forma mais ostensiva, e outros não. Outros, dependendo do decorrer da vida, em algum momento passam a ter uma percepção um pouco maior, de repente essa percepção diminui. Enfim, então assim, depende muito realmente do desenvolvimento de cada pessoa e do entendimento do que é mediunidade, A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a mediunidade, ela é um caminho de aprendizado e de caridade. Quando a gente percebe que a gente tem essa facilidade de comunicação, através de várias formas que ela se apresenta, a gente começa a entender que tem que estudar a respeito, tem que aprender a lidar com isso. Senão acaba entrando muitas vezes em desequilíbrio, A gente tem, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que muitos desequilíbrios que a pessoa apresenta no decorrer da vida, relacionados à parte emocional, à parte psicológica, é muito mais relacionado à mediunidade, que às vezes ela não tem nem ideia do que se trata, ela nem não tem menor conhecimento, que é ainda a maior parte das pessoas. E aí, quando ela começa a entender isso, esse desequilíbrio vai diminuindo, até chegar um momento que ele consegue cessar realmente, A mediunidade propriamente dita, ela sempre existiu. Não foi algo que veio com a decodificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Ele realmente só decodificou algo que sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas como assim? Dá pra gente colocar, talvez, que a primeira carta psicografada, ela foi psicografada numa pedra. E a gente chama de 10 mandamentos, não é? A espiritualidade já tinha formas ali de passar as mensagens que eram necessárias para as pessoas, de acordo com o desenvolvimento daquela sociedade naquele momento,
do desenvolvimento das pessoas, do conhecimento que elas tinham em determinada situação, em determinada época, né? Filósofos, a gente teve inúmeros filósofos, tanto que a gente fala que na doutrina espírita a gente não trabalha com base na ciência, na religião e na filosofia. Os filósofos já existem desde sempre, desde muito antes de Jesus, e muitos deles já tinham um desenvolvimento bastante grande com relação às questões humanas, às questões espirituais que eram sentidas naquele momento, a forma como era colocado naquele momento, desde o início, né? A mediunidade, existem variações dela. Existem os médiuns de psicografia, como a gente acabou de falar, a primeira carta psicografada foi feita numa pedra. Então, o que significa a psicografia? É aquela pessoa que, através do desenvolvimento da mediunidade, da faculdade da mediunidade, ela consegue escrever. Ela consegue sentir uma comunicação, uma mensagem que está vindo do plano espiritual, de algum irmão desencarnado que está ali por perto, e ela consegue colocar isso no papel. De algum irmão desencarnado que está ali por perto, e ela consegue colocar isso. Falei, meu Deus, tô me ouvindo? A segunda forma que a gente tem é a psicofonia. O que significa a psicofonia? Aí, ficou bom agora. A psicofonia é aquela pessoa que sente essa mensagem e ela consegue dizer aquilo que ela está sentindo, aquilo que está vindo, não digo com o nosso ouvido físico, não que ela esteja ouvindo com o ouvido físico, mas ela está sentindo dentro da mente dela a mensagem que tem que ser dita. Eu particularmente até acredito que a psicofonia seja a forma mais comum que a gente tem de mediunidade, principalmente dentro dos grupos dos centros espíritas, né? A outra forma que existe é a vidência. A vidência já é um pouco mais difícil de acontecer, um pouco mais rara, mas ainda existem muitos médiuns videntes. São aqueles que realmente conseguem ver, alguns de uma forma extremamente nítida, o irmão desencarnado, outros não tão nítidos assim, consegue ver um vulto, alguma coisa assim, alguns até conseguem identificar, parece ser um homem, parece ser uma mulher, alguma coisa assim, né? Mas depende muito realmente do desenvolvimento dessa faculdade dele. Existe também a mediunidade de audiência. Essa sim, a pessoa escuta como se tivesse alguém falando, alguém encarnado, vamos dizer assim, falando do lado dela, né? Mas é algo que é somente ela que ouve, e aí ela consegue passar para frente essa mensagem dependendo da necessidade, né? Um ponto que é bastante importante a gente destacar é que nem toda mediunidade ela é ostensiva. O que significa isso? A mediunidade ostensiva é aquela que simplesmente ela chega, se instala e é assim e acabou. Existe isso? Ainda existe, principalmente quando o médium tem a missão, ele vem para cá com essa missão da mediunidade para usar para algo que foi o plano da reencarnação dele, né? Foi planejado para ele reencarnar. E existem duas formas ainda, que qualquer uma delas pode se apresentar, que é a mediunidade consciente e a inconsciente. O que significa isso? A mediunidade consciente é quando o médium ele está consciente do que ele está fazendo. Ele não apagou, ele não desligou a percepção dele, dos sentidos dele para poder dar aquela comunicação, seja do tipo que for. E a inconsciente é aquela que realmente a pessoa apaga, vamos dizer assim. E aí ela vai dar a comunicação do espírito que estiver próximo dela ali. E quando ela retoma a consciência, ela não lembra de absolutamente nada. Hoje em dia isso é mais raro de acontecer, embora existe ainda. A gente conhece algumas pessoas que trabalham no campo mediúnico e que são médiuns inconscientes. E por que é importante a gente... Já dando um spoiler da página seguinte aqui, mas por que é importante a gente estudar a mediunidade? É para a gente lidar, principalmente aquela pessoa que é o médium inconsciente, ele ter noção das sensações que a mediunidade causa no corpo, para que ele não sofra um apagão, por assim dizer, e quando ele retoma a consciência, ele já armou todo o circo e ele já não lembra de nada, ele não sabe o que ele fez. Então, por isso que a gente fala que pessoas que têm, às vezes, determinados... picos aí de desequilíbrio psicológico, elas podem agir, fazer um monte de coisa que depois falam, nossa, mas fui eu que fiz isso? Não lembro de nada, não é do meu feitio isso. Ok, pode ser que não seja, mas de repente ela estava muito suscetível e ela se deixou levar, de repente por um irmão desencarnado que por algum motivo quis causar tudo aquilo naquele momento e tal, né?
Mas qual que é a finalidade da gente ter a faculdade na mediunidade? Para que serve isso realmente? A primeira coisa que a gente tem que entender é que ela nunca acontece para benefício próprio. Então, quando o médium não tem consciência do que é mediunidade, para que serve, o que ele tem que fazer com ela, como é que ele lida com isso, ele pode se engrandecer até com a questão da mediunidade. Nossa, olha que legal, eu comecei a ir no centro espírita e eu já sou médium, como se fosse uma hierarquia, né? Você vai subindo. E muito pelo contrário. Se a pessoa não souber lidar com a mediunidade, ele pode até sofrer com isso. Não vai ser algo prazeroso, porque ela não é a finalidade dela, engrandecer ninguém, ser mérito para ninguém. Muito pelo contrário, às vezes a gente brinca falando assim que a gente já sabe que a gente está num mundo de provas e expiações e que quando a gente reencarna, a gente vem aqui para resgatar alguma coisa, para aprender coisas que ficaram. Enfim, isso a gente já escuta falar desde o começo aqui no centro, né? Mas aí, dependendo da gravidade dos nossos atos, de outras existências, a gente tem a possibilidade de parcelar isso, né? Então, beleza, eu tenho tudo isso para pagar, eu vou parcelar aí numas 5 encarnações. Beleza, você vai pagar um pouquinho em cada. Mas daí, você está com pressa, você acha que você já dá conta, né, de agilizar esse pagamento e fala, não, vou querer pagar à vista. Vai ter que pagar tudo isso aí na próxima encarnação. E aí a pessoa vem com a finalidade de trabalhar no campo mediúnico. E ela pode vir aí com uma mediunidade mais ostensiva. Então, não é um mérito, gente, muito pelo contrário, ela tem uma finalidade muito específica, que pode ser um resgate, sim. Não é sempre, mas ela pode sim ser um resgate. É uma prova realmente que a pessoa passa aqui, né? Ela é um instrumento de serviço, de aprendizado e de consolo. O que significa isso? Quando a gente vem trabalhar no campo mediúnico, por que é um serviço? Porque realmente é um serviço de ajuda àqueles irmãos que ainda não despertaram, que são menos esclarecidos, que ainda não entenderam muito como é que funciona estar fora do corpo físico. E aí ele precisa ter esse contato, essa orientação, para ele realmente se ligar que o plano material já não pertence mais a ele, que ele já não está mais, ele não pertence mais ao plano material, que ele tem que seguir um outro caminho. Então é um serviço que é prestado, né? É um aprendizado porque muitas vezes a gente estuda nos livros, mas só na hora que você vai colocar em prática que você vai sentir exatamente como é que é. É como quando a gente vai na escola, é a mesma coisa. A gente estuda um monte de coisa, lê um monte de livro e tal, mas só na hora que a situação acontece, às vezes a gente até dá um frio na barriga e fala, meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer agora? Vai lá dar uma olhadinha na cola, deixa eu relembrar como é que era isso para saber como é que faz. É a mesma coisa quando se trabalha no campo mediúnico. E também é um instrumento de consolo, porque quando a gente pensa que através do médium a gente consegue ter uma comunicação com o plano espiritual, a gente tem a oportunidade de receber mensagens que vão nos acalmar aqui. Às vezes situações que a gente passa na vida, às vezes alguma perda que a gente teve, alguma situação mais estressante, a espiritualidade tem condição de, através dessa comunicação, nos acalmar. E não que ela vai explicar, aconteceu isso por causa de tal coisa. Não é dessa forma que a espiritualidade trabalha, mas ela vem como uma forma de consolo, de mostrar que existe muito mais coisas mais importantes que isso e que muitas vezes aqui, estando preso à matéria, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue desenvolver. Ele é um auxílio ao progresso. A gente fala aqui que a gente está saindo do mundo de provas e expiações e partindo para o mundo de regeneração. Como é que a gente se prepara para isso se a gente não estudar, se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, para onde a gente vai e por que a gente passa pelas coisas que a gente tem que passar aqui? Então, nos auxilia no nosso próprio progresso e no progresso de todo o universo. E aí, a gente também tem a oportunidade de consolar as pessoas que sofrem. A gente, enquanto ser humano, a gente sofre por um monte de coisa que depois de um tempo, quando a gente começa a perceber o quanto pequeno era aquilo, aí que a gente enxerga, nossa, mas eu sofri por conta disso, né? Então a espiritualidade às vezes vem mostrar pra gente algumas coisas, ela vem orientar em algumas situações desse tipo.
A mediunidade, ela também é uma ferramenta que exige responsabilidade. Não é algo que dá pra gente definir, estudar, se aprimorar, se aprofundar nisso e falar, beleza, agora eu não quero mais. Não quero, agora eu descobri que eu sou médium, mas não tô afim não. Não quero mais lidar com isso. Não dá pra pular fora, gente. Nada acontece se não for da vontade do plano maior. Então, quando a pessoa começa a estudar e ela se reconhece como médium, ela começa a entender que realmente, seja na variação que for, ela tem essa faculdade mais desenvolvida, existe um motivo para aquilo. E, normalmente, é para melhoria de si próprio, inclusive. Então, se ela recusa isso, óbvio, não vai acontecer nada de mal com ela. Talvez ela possa sofrer influências aí que a perturbem de alguma forma, que atrapalhem a vida de alguma maneira. Mas ela vai estar prorrogando uma oportunidade que a espiritualidade colocou dela se melhorar, dela evoluir, progredir, né? Acelerar um pouco o processo evolutivo. E para essa responsabilidade, a gente cita que a pessoa tem que ter muita ética, estudo e vigilância moral. O que é isso? Você tem que ser muito ético realmente para trabalhar. Você tem que estar de acordo com aquilo e entender para que serve. No curso de orientação mediúnica aqui da casa, a gente até comenta assim, que já que todo mundo tem a mediunidade, ela é como um cachorrinho que está lá dormindo quietinho. Se você não quer brincar com ele, se você não quer ter trabalho com ele, não acorde ele. Deixa ele lá quietinho. Porque se você acordar, você vai ter que dar atenção a ele. Você vai ter que brincar com ele. Né? Então, assim, é um compromisso que a gente assume. E esse compromisso exige ética, estudo e vigilância. Por que estudo? Porque a gente tem que entender desse fenômeno, a gente tem que ir a fundo. O que acontece com a gente? Como é que funciona do lado de lá? Como é que eu entendo que é algo que é uma sensação física minha ou é uma sensação física que de repente eu estou projetando dessa outra inteligência que está próxima de mim? Então é só com o estudo, entendendo a fundo como é que funciona, que a gente consegue fazer essa diferenciação, né? E a vigilância moral é que tem um outro ponto que a gente já fala, repete muitas vezes, que é a questão dos seres desencarnados que nos acompanham. A gente já aprendeu que a todo momento nós estamos rodeados de irmãos desencarnados que se aproximam da gente por afinidade. Então a gente tem que estar atento realmente ao nosso padrão vibratório, à nossa linha de pensamento, às situações que a gente está vivenciando ali no dia a dia, às escolhas que a gente faz no dia a dia, porque a gente vai atrair para perto da gente realmente aqueles que tiverem afinidade conosco, né? Então quando a gente não tem essa vigilância e a gente vai atrair para perto da gente, de repente, seres que não são tão desenvolvidos assim. E não que eles queiram algo ruim, que eles queiram algo de mal para a gente. Isso acontece, sei lá, 1% das situações. Mas simplesmente eles vêm por afinidade mesmo. Eles gostam, de repente, daquela determinada situação que a gente está provocando, daquele sentimento que a gente está tendo, daquela emoção. E aí eles se aproximam. E nesse momento que eles se aproximam, eles podem sim dar orientações erradas para a gente, né? Então a vigilância moral, ela tem que ser constante. E um dado que é bem interessante, que eu sempre comento, é que do nosso dia a dia, existem estudos que falam que somente 11% do nosso tempo a gente está realmente consciente do que a gente está fazendo. Todo o resto a gente faz no piloto automático. A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. A gente está almoçando pensando no compromisso que vai ter mais tarde. Você está tomando banho, você já está pensando que roupa que você vai colocar, qual caminho você vai seguir para ir para o trabalho. E a gente deixa a mente voando, e muitas vezes voando com coisas que não são tão boas assim. Com problemas que a gente teve, com situações tristes. O cérebro nosso, ele é fera em ficar puxando memória ruim, em puxar a memória triste. E mais uma coisa legal, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação. Então, cada vez que a gente relembra uma situação ruim que a gente teve na vida, a gente vai ter exatamente as mesmas emoções que a gente teve naquele momento, que a situação realmente estava acontecendo. Vão produzir os mesmos hormônios do estresse daquele momento e tudo mais. Então, a gente vai, obviamente, alterar a nossa vibração também. Né? Então, se a gente está inconsciente todo esse tempo,
Gente, olha que risco que a gente corre, né? De repente, se desenvolver a mediunidade, a gente se torna, vamos dizer, mais sensível a essas sensações e a gente não se cuida, né? Fica que nem um fio desencapado. Qualquer pessoa se aproxima, você já paralisa, você já fica... Muitas vezes eles até acabam acompanhando a gente, né? Eles querem ajuda, sabe que a gente já sentiu que eles estão por ali e eles ficam junto. Então realmente é um tipo de faculdade que depois que você desenvolveu e tudo mais, você tem que estudar e você tem que praticar para realmente ajudar essas pessoas que precisam, né? É super importante também manter o evangelho no lar. Como eu estou falando que a pessoa que desenvolve a faculdade da mediunidade, ela se torna mais... a percepção dela fica mais aguçada com relação a isso, ela não pode se tornar uma esponja, né? Aí qualquer lugar em que ela vai, ela absorve tudo que tem, todas as pessoas que ela encontra, ela absorve o que a pessoa está sentindo, às vezes traz junto com ela os outros irmãozinhos que estavam com a outra pessoa. E fazer o evangelho no lar é uma ferramenta que a gente possui que vai auxiliar a proteção da nossa casa. E é inevitável, a gente é ser humano, a gente não consegue realmente ficar consciente 100% do tempo, a gente não consegue controlar todos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tem coisa que vem e você não pode focar demais nela, né? Mas tem coisas ruins que a gente sente que você tem que sentir e deixar passar, deixar fluir, né? E a nossa casa é o nosso refúgio. Tem que ser um lugar que tenha a nossa proteção, que esteja compatível com a nossa energia, para a gente não desequilibrar também todo aquele ambiente. Então, fazer o evangelho no lar, além de proteger a nossa casa, o nosso espaço, ele também vai auxiliar, eventualmente, qualquer irmãozinho que tenha vindo por acaso ali. Às vezes, só para procurar ajuda, né? Então, ele é bastante importante. Da mesma forma, a oração. Então, fazer oração antes da gente sair de casa, porque quantas pessoas a gente encontra todos os dias, cruzam o nosso caminho todos os dias, mesmo pessoas que a gente não conheça, né? É bastante gente. Então, pedir essa proteção antes de sair, pedir a proteção quando a gente vai entrar em casa, antes de dormir, é muito importante para a gente manter a elevação dos nossos pensamentos. E um outro ponto que eu acho que é um dos mais complexos também, é a questão do equilíbrio emocional. Diariamente a gente enfrenta situações ruins, né? Gente que fala coisa que a gente não gosta, acontece coisa que a gente discorda e tudo mais. E se a gente não tiver muito atento, a gente desequilibra mesmo. E cada vez que a gente tem esse desequilíbrio, a gente pode deixar eles aqui junto, sem perceber, né? Porque eles vão estar sendo atraídos por aquele sentimento que a gente está tendo. Então, e sem falar que quando a gente não tem um equilíbrio emocional para lidar com as coisas, a gente se sente mal por conta própria, com o nosso próprio organismo, o nosso corpo físico já bagunçou ali com aquela sensação, né? E a gente transmite isso, então faz mal para o nosso corpo físico e faz mal também para o nosso corpo mental e espiritual. Então a gente tem que estar atento com relação a isso. Até porque, vocês também já devem ter escutado, todo mundo quando começa na casa espírita, sempre é colocado assim, nossa, repara que sempre no dia de ir no centro vai acontecer alguma coisa para tentar atrapalhar a sua vinda para cá. Vai chegar alguém em casa, toca o telefone, para tentar atrapalhar. A mesma coisa acontece quando você se compromete a fazer um determinado curso aqui no centro. Começa o curso básico. Se você estiver muito focado para fazer aquilo, vai chegar segunda-feira que você vai estar com sono, você vai estar cansado, também vai chegar gente na sua casa, vai surgir compromisso extra. Porque a gente também acaba sendo testado. E quando você se identifica como médium e se propõe a trabalhar, você também vai ser testado da mesma forma. E uma das formas de atrapalhar o trabalho mediúnico é através do desequilíbrio emocional. Então, às vezes, a gente nem precisa ter um acontecimento. Você só acorda de manhã e fala, nossa, tô estranho hoje, né? Esquisito, acordei meio de mau humor. O que será que tá rolando? Certeza, é dia de trabalho no centro. Certeza. E aí, das duas, uma. Ou o mau humor vai te irritar tanto que você vai falar, então agora eu também não vou, porque eu tô mal-humorado, vou querer dormir. E aí que a gente tá fazendo errado, né? E aí mais ainda, então eu vou lá, porque se eu já entendi que isso não é meu, eu tenho que ir lá para essa pessoa ser encaminhada para onde ela tem que ir, né? Existem riscos também da mediunidade. Se a gente não estuda, se a gente não se aprofunda, a gente fica vulnerável tanto à mistificação. O que significa isso?
às vezes você tenta passar uma mensagem, mas aquilo tá tão misturado com aquilo que você mesmo tá sentindo que você nem sabe mais se é seu ou se não é, né? E o médium que não tem essa noção, ele pode dar comunicação que não existe, que não é dele, aliás, que não é dessa segunda inteligência, é muito mais a cabeça dele, né? E também você acaba sofrendo o risco de obsessões. E é isso que a gente comenta com relação a se vigiar. Se a gente desequilibra e a gente potencializa esse desequilíbrio na gente, se a gente não está atento, a gente fica mais vulnerável ainda à obsessão. E aí, na verdade, o primeiro passo para a obsessão não é nem ter um desencarnado perto querendo mal, é a gente se permitir. A gente chama de auto-obsessão. Então é a gente que permite isso. Para isso que a gente tem que estudar e estar atento, né? Quando a gente fala de estudo, a gente tem que falar também de reforma íntima e de vigilância novamente, né? O estudo, cada vez que a gente lê alguma coisa, ou que a gente assiste algo, ou que a gente ouve algo, você pode repetir 200 vezes. Cada vez você vai ver de uma forma diferente. Você vai entender algo por um outro ponto de vista que você não tinha avaliado anteriormente. Até porque todos os dias a gente aprende coisas, né? Seja relacionadas à doutrina espírita ou não. A gente aprende e conhece coisas todos os dias. E isso nos traz bagagem, nos traz experiência de vida e tudo mais. Então, de repente, uma mensagem que você ouviu 5 anos atrás, você entendeu de uma forma. Hoje, quando você ouve, com N acontecimentos que tiveram na sua vida no decorrer desse tempo, você vai ouvir a mesma mensagem e você vai ter um entendimento diferente. Por isso que o estudo, para quem trabalha no campo mediúnico, ele tem que ser constante. Porque a cada dia a gente está aprendendo alguma coisa nova e você está pegando algo novo que antes você não tinha reparado. Por que a reforma íntima é tão importante assim? Porque quando a gente se conhece, e quando eu falo se conhecer, eu estou falando tanto do físico como do mental e do espiritual. A gente sabe o jeito que a gente pensa, as dificuldades que a gente tem, aqueles pontos de fraqueza que a gente tem. E aí, no momento que você começa a desenvolver a mediunidade, você começa a perceber, no momento que você se concentra, se aquela sensação que está ali naquele momento, ela é sua, ou se de repente não tem nada a ver com você. Até mesmo um pensamento. Nossa, eu não pensaria assim jamais. Por que isso está vindo na minha cabeça agora? Então, muito possivelmente é realmente uma outra inteligência que está ali, que está passando aquela informação. Só que se a gente não souber como que a gente reage à maioria das situações, como é que a gente vai identificar o que é nosso e o que não é? Não é? Se a gente não conhece o nosso corpo físico, como que eu fico quando eu tô com fome? Como que eu fico quando eu tô com sono? Ou quando eu tô muito cansado? Normalmente a gente fica de mau humor, né? É meio que normal isso. Então, se eu chegar pro trabalho com sono e com fome, e eu ainda falar, nossa, tem um irmãozinho mal-humorado aqui do meu lado. Tem nada, eu que tô mal-humorado, eu tô com fome e com sono. Então, a gente tem que conhecer o nosso próprio corpo, a gente começar a identificar o que é nosso e o que não é. Né? Por isso que é constante a reforma íntima. A doutrina ela também tem que ser estudada, porque a gente tem inúmeros exemplos ali, situações que são colocadas, que foram colocadas pelos espíritos, que nos orientam com relação a como fazer, a como identificar, o que é a forma correta de fazer, o que não é. A gente falou, por exemplo, aqui da mediunidade inconsciente, né? Que a pessoa apaga e de repente, quando ela retoma a consciência, ela já quebrou tudo. Uma coisa que a gente aprende quando a gente vai fazer o curso de orientação mediúnica é que quem manda no nosso corpo somos nós. Então, não tem necessidade da gente permitir que aquele espírito que está ali com a gente tentando passar uma comunicação, tentando se manifestar, quebre tudo. A gente educa a nossa mediunidade. Eu acho que esse é o melhor termo. E aí a gente começa a realmente você utiliza a mediunidade com a finalidade que ela veio, sem causar grandes estresses. Caso contrário, se não precisasse estudar, né? Se fosse só, vou deixar o espírito vir aqui ele fazer o que tem que fazer. Gente, já pensou que entendeu o que seria? Você pega um monte de gente inconsciente, fica todo mundo mediunizado. Já pensou cuidar disso? Não tem como, né? Então, até quando a gente pesquisa aí como é que começou
os trabalhos mediúnicos em si, a gente vê que eram com pessoas que sofriam de desequilíbrio. É que aí, conforme a coisa foi passando, né, o estudo foi avançando, começou a ter o entendimento que não tem necessidade disso. Por isso que hoje em dia, inclusive, eu acredito que não existam mais tantos médiuns inconscientes assim, né? Bom, a gente tem que ter também Jesus como exemplo de caridade e humildade. Quando a gente se permite utilizar o nosso próprio corpo físico, o instrumento que a gente tem físico, para auxiliar esses irmãos desencarnados que estão precisando de ajuda, estão precisando de orientação, é uma caridade também que a gente faz por eles. Então a gente dedica o nosso tempo e põe o nosso instrumento de vivência nesse plano a favor da caridade, de realmente auxiliar, né? E quando a gente comenta da humildade de Jesus, Jesus tinha um contato direto, gente, era linha direta, não é que nem a gente tem aqui, que a gente precisa, que a gente tem uma hierarquia para chegar, não é? Ele não tinha isso, ele se contatava direto com o Criador. E a humildade que ele tinha para lidar com tudo. Então, o médium, eu acho que fica muito claro quando a gente fala de humildade, que a missão da mediunidade, se é que dá para chamar de missão, tem que ser de humildade. Não é um super mérito para ninguém ser médium, pelo contrário, a gente tá dessa forma, a gente vem médium ou se desenvolve médium com uma finalidade que é de ajudar o próximo, né? E Jesus foi o maior exemplo que a gente teve disso. Quando a gente vê que tudo que Jesus fez, quando a gente lê a história dele, a gente consegue entender que a mediunidade com Jesus, quando a gente segue os exemplos dele, ela passa a ser realmente uma luz no nosso caminho. Essa frase é de Emmanuel, inclusive. A mediunidade sem Jesus é uma ferramenta solta. Ela não vai ter finalidade. Se a gente não souber o que Jesus veio ensinar, o para que serve tudo isso que ele colocou aqui, se ele não estiver acompanhando tudo que a gente faz, não adianta ser médium. Não vai ter utilidade nenhuma. Mas quando está com ele, aí sim a gente vê que pode ser uma luz no caminho, na evolução, né? E a conclusão que a gente tira de tudo isso é que a mediunidade, ela é uma ferramenta natural, uma faculdade natural que todos nós temos. Ela é extremamente séria, não dá para ter brincadeira com a mediunidade. E ela requer muita responsabilidade. Então o médium, ele sabe inclusive o que ele pode e o que ele não pode fazer no dia que ele vai trabalhar. A gente tem orientação para isso. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Principalmente dependendo do tipo de mediunidade que ele tem, o que pode afetar ele mais ou menos. Então é algo que é muito sério mesmo, né? E ela não é um privilégio, mas é um compromisso que se assume. E como todo compromisso tem que ter disciplina, tem que ter responsabilidade e tem que ter uma forma correta de ser executada. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar de mediunidade, um pouquinho para vocês, de uma forma mais simples, sem aprofundar tanto, mas daí também, para quem ainda não fez os cursos, fica como é que eu vou dizer aí? Um convite, não é nem um convite, mas assim, fica um teste, sabe? É só para dar um gostinho, assim, para vocês virem estudar, para vocês verem que o negócio é legal mesmo. É bacana, é importante e ajuda todo mundo, né? Ajuda a gente antes de qualquer coisa e todo mundo que está em volta. Acho que é isso, gente. Obrigada a todos. Boa noite. Boa sexta.